Bem-vindos para mais um bloco do nosso curso de Processo Civil e agora vamos tratar sobre a audiência de conciliação e mediação, essa audiência que está descrita ali no artigo 334 do CPC. Essa audiência é logo em seguida ao juízo de admissibilidade e antes de adentrar efetivamente sobre a audiência de conciliação e mediação, eu quero deixar claro duas coisas. Primeiro, eu vou chamar essa audiência da audiência do artigo 334, porque ela envolve a conciliação e mediação a depender da situação. Então, fica mais fácil para você entender e não fica tão repetitivo ficar toda hora dizendo conciliação ou mediação. Então, eu chamo de audiência do artigo 334, tudo bem? E essa audiência, quando o juiz no juízo de admissibilidade, quando ele recebe a petição inicial para despachar, fazer o despacho positivo ou não, se ele já verificar de cara que se trata de direito indisponível e não é transacionável, ele sequer vai designar essa audiência e já vai mandar a citação do réu para que o réu possa, querendo ou não, contestar a ação. Então, se o juiz de cara já verificar que trata de direito indisponível, ele nem vai designar essa audiência, porque uma das causas de não realização dessa audiência é quando se tratar de direito que não admite autocomposição. Quando se tratar de direito indisponível, que não admita autocomposição. E essa audiência ela vai ser designada quando o caput fala do 334, quando a petição inicial preencher os requisitos. Por que o caput deixa muito claro isso daqui? Porque quando o juiz recebe a petição inicial, ele verifica que a petição inicial não tem todos os requisitos, o que ele vai determinar primeiro? A emenda da petição inicial, conforme dispõe o artigo 321 do CPC. E outra coisa, o caput do artigo 334 fala também quando não for caso de improcedência liminar do pedido. Então pode ser que caia numa questão de prova ou então numa situação prática para você o seguinte: a petição inicial estava apta, preenchia todos os requisitos do artigo 319, porém é situação de improcedência liminar do pedido. O juiz vai designar audiência? Não vai, porque o próprio caput fala quando a petição inicial preencher os requisitos e não for caso de improcedência liminar. Por que ele não vai designar audiência nesse caso? Porque ele sabe que obrigatoriamente ele já tem que julgar a improcedência liminar naquela situação, conforme está descrito no artigo 332. Tudo certo? Então, para você entender bem, o caput do artigo 334 ele traz dois prazos. Ele vai trazer o prazo da designação da audiência, fala que o juiz vai designar essa audiência com no mínimo 30 dias de antecedência. Esse prazo mínimo de 30 dias de antecedência é entre o despacho ou a decisão que designa a audiência e a data de realização da audiência em si, sendo que o réu deve ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência. Grave bem isso, o réu tem que ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência. Se ele for citado com 17 dias de antecedência, 18 dias de antecedência, 15 dias de antecedência, pode ser que a questão cobre 15 dias porque é um prazo comum, né, que tem aí para as manifestações do réu e para várias outras manifestações dentro do CPC. Se ele for citado com 10 dias de antecedência, essa citação ela é nula, tá? Então tem um vício na citação, portanto, até mesmo o próprio comparecimento do réu não torna obrigatório, porque tem uma nulidade na citação. Eu sei que tem muita gente que vai alegar princípio da primazia do mérito, mas o réu tomou conhecimento da audiência, porque que ele não foi, não trouxe prejuízo para ele não ser citado em 20 dias e por aí vai. Mas nós temos que lembrar que a regra do 334 é que ele tem que ser citado com no mínimo 20 dias de antecedência, tudo bem? Porque se for cair numa prova, é isso que vai ser discutido, é isso que vai ser cobrado. Então, eu sei que existe o princípio da primazia do mérito, tem doutrina que defende, sim, que se ele comparecer mesmo que a citação não tenha ocorrido, como determina o CPC, não vai ter prejuízo para o réu, mas nós temos que pensar dentro da legislação, porque é o que vai te salvar, tá? Em uma situação prática, pode ser que você vai achar posicionamento jurisprudencial que sim, vai dizer
que a citação com menos dias do que determina o CPC no prazo menor não vai trazer prejuízo para o réu, mas em uma situação de prova, em uma situação real em que você tem que orientar o seu cliente, como advogado do requerido, você tem que saber que o prazo é de no mínimo 20 dias, tá? Olha, para essa audiência não ser realizada, nós temos duas situações distintas. A primeira situação é a seguinte: as duas partes, melhor dizendo, os dois polos, polo ativo e polo passivo, devem manifestar o desinteresse na realização dessa audiência. Por que eu falo os dois polos? Porque pode ser que tenha litisconsórcio tanto ativo ou litisconsórcio passivo, quanto litisconsórcio misto. Então, o momento em que o autor tem, seja em litisconsórcio ou não, para manifestar o seu desinteresse na realização da audiência do artigo 334, é lá na petição inicial, conforme está no artigo 319, inciso 7, que é lá do requisito da petição inicial. Se o autor não manifestar ali, vai ocorrer para ele o fenômeno da preclusão. Ele não pode manifestar depois, falando que não deseja mais audiência de conciliação ou mediação. Já para o requerido, o momento em que ele tem para manifestar que não tem interesse é no prazo de até 10 dias que antecedem a data da realização. Porém, nós temos que pensar o seguinte: se todas as partes devem concordar, imagina você que tem uma ação onde há um litisconsórcio passivo de 3 réus. 2 manifestam pelo desinteresse, o autor manifestou pelo interesse e o terceiro réu também manifestou pelo interesse. Nessa situação, a audiência vai acontecer, porque a dispensa dela não foi unânime, tá? Então, para essa audiência não realizar, todas as partes devem manifestar a respeito do desinteresse na realização desse ato, porque fica muito claro que as partes não têm interesse na autocomposição. Então, permanecer ou insistir neste ato não vai ter nenhuma eficácia, vai atrasar talvez o processo, porque quando fala vai designar com 30 dias de antecedência, a gente sabe que isso está na legislação, mas na prática a realidade é bem diferente. A gente vê audiência de conciliação sendo marcada para 4, 6 meses do protocolo da petição inicial. Outra situação em que essa audiência também não vai acontecer é quando se tratar de direito indisponível, como eu falei, direito indisponível que não pode ser transacionado. Olha só que interessante. O comparecimento das partes, o CPC diz que as partes devem comparecer acompanhados dos seus advogados ou defensores públicos. E se eles não comparecerem, será imposta uma multa de até 2% sobre o valor da causa ou do benefício econômico pretendido na ação, porque isso é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então, mas tem aqui uma observação que eu quero que você anote. Se o réu foi citado por edital, a sua ausência não vai ensejar a aplicação de multa, tá? Agora, se ele foi citado por qualquer outro meio, e se o autor tomou conhecimento e também não compareceu, vai ser aplicada a multa de até 2% do valor da causa do benefício econômico pretendido. Outro detalhe: a ausência de qualquer das partes não vai ensejar ou a extinção do processo ou revelia. Se o autor não comparecer e não nomeou procurador com poderes específicos para representá-lo no ato do artigo 334, o processo vai continuar normalmente. Por que eu estou frisando isso daí? Porque lá no juizado especial, que é costume ter muitas ações protocoladas lá, isso aí na prática, a ausência do autor vai levar à extinção da ação. Já a ausência do requerido, aqui no procedimento comum, também só vai gerar aplicação de multa. Então não venha com essa. O requerido não compareceu na audiência, não aplica o efeito da revelia do artigo 344, porque revelia é falta de contestação. A revelia não é falta de comparecimento em um ato processual. E lá no juizado,
A revelia, ela vai gerar a presunção de veracidade absoluta dos fatos alegados pelo autor. Então, são consequências diferentes. Aqui, no procedimento comum do CPC, Justiça Estadual Comum, o não comparecimento de qualquer das partes só vai ensejar a aplicação de multa. Tudo bem? Autor não compareceu, multa. Réu não compareceu, multa. Quando o CPC fala sobre audiência de conciliação e mediação, ele diz que essa audiência será presidida por um conciliador ou por um mediador. Sobre conciliador, sobre as figuras do conciliador e mediador, é importante ler o artigo 165, parágrafo 2º e 3º do CPC. Lá vai dizer quem são essas figuras. Basicamente, conciliador é utilizado quando não há um vínculo prévio entre as partes. Um detalhe bem interessante que vai fazer a divisão cabal entre as duas figuras. O conciliador, ele pode sugerir a solução. O conciliador, ele pode sugerir como as partes podem chegar a uma conclusão daquele litígio. Já o mediador não. O mediador, ele é utilizado quando há um vínculo prévio entre as partes, já tem um vínculo entre autor e réu, e o mediador, ele não pode sugerir nenhuma solução. Ele só pode levantar os pontos da discussão de forma a facilitar o diálogo entre as partes, para que as partes, sim, de comum acordo, cheguem a uma solução de acordo com o que for melhor para elas partes. O conciliador, portanto, pode sugerir uma solução, o mediador não pode sugerir uma solução. Por mais que na prática confunda-se mediador com conciliador, mas tem essa diferença legal. Eu quero que você leia também o artigo 166 do CPC, que no artigo 166 terá todos os princípios que regem esse ato, conciliação ou mediação. Interessante também para a gente encerrar o artigo 334 é o seguinte: o réu, ele pode nomear, as partes, melhor dizendo, pode nomear um procurador com poderes especiais para negociar e transigir. Então, se a figura do réu ou do autor não puder comparecer pessoalmente no ato de conciliação, ele pode nomear alguém, mas essa procuração ela tem que ter poderes especiais para negociar e transigir. E por que tem que ter esses poderes especiais para negociar e transigir? Porque o ato é voltado para uma autocomposição, é um ato voltado para que as partes possam ali abdicar de direitos e obrigações para chegar a um consenso e encerrar o conflito naquele exato momento. É sobre isso que eu queria falar com vocês a respeito da audiência do artigo 334, e na próxima aula eu já volto para falar sobre as manifestações do réu.